João, no capítulo 14, o que vai nortear a nossa mensagem é o versículo 6. Mas vamos ler o versículo 14 inteiro, para que a gente possa compreender um pouco melhor. Livro de João, capítulo 14, diz assim: Não se turbes o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se fordes vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Isso é o Tomé perguntando para Jesus. E disse-lhe Jesus, respondendo a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só até aqui. Mais pra frente a gente vai ler um pouco mais desse. Aleluia. Igreja, a gente está diante de um texto que no capítulo de João, esse texto vai anteceder a Páscoa, que é a principal festa de Israel. E Jesus está subindo para Nazaré e sabendo que ele será condenado, preso e crucificado. Jesus ele vai subindo para Nazaré. Esse texto ele vai anteceder a Páscoa, ele vai anteceder a crucificação de Cristo. E quando Jesus ele vai falar a respeito de para onde ele está indo, isso meio que está se tornando como se fosse uma despedida. E essa despedida ela vem sendo feita desde o capítulo 13. Se você for parar para ler o capítulo de João, desde o versículo 13, Jesus está falando com os seus discípulos, ele está falando a multidões, ele está falando a respeito da Páscoa e da crucificação, de que o templo seria derrubado, mas que ao terceiro dia seria reconstruído o templo. Então ele vem falando para multidões, desde o capítulo 13 até chegar no capítulo 14, onde ele reúne só os seus discípulos para falar que ele estaria indo, mas que uma hora ele iria voltar para buscar a sua mãe. E o versículo de João, ele é um versículo muito rico. Ele é um livro muito rico, que nos traz muitas lições, que nos ensina muitas coisas. E o capítulo 6 vai nos dizer isso. Jesus ele fala que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Só essa primeira parte do versículo 6 ele já é muito subjetivo. Não precisava nem da parte B do versículo. Porque ele está falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Isso já faz com que a gente venha entender que ele é tudo em nossas vidas. Mas mesmo assim ele vai mais além. E ele ainda diz, ninguém vai ao Pai se não for através de mim, através do sacrifício que foi feito naquela cruz. Essa expressão, ela não teria sentido algum se outros homens da Bíblia, homens poderosos, homens louvados, homens que fizeram realmente a obra do Senhor, se outros homens da Bíblia tivessem falado essa frase, tivessem falado homens assim como Paulo, homem até mesmo como Moisés, que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e que por um determinado momento, os judeus até hoje acreditam friamente na Torá, que são só os 5 livros da Bíblia, os 5 livros que Moisés escreveu, as leis mosaicas, e até hoje eles acreditam nisso, em vez de acreditar na Bíblia por completo. Mas mesmo Moisés falando algo assim, que Moisés ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, isso não faria sentido. Mas isso só faz sentido para a minha vida, para a sua vida, porque foi o próprio Deus que falou isso. O próprio Cristo ressurreto, encarnado, falou isso. E ele diz assim, no versículo 5, olha como Tomé fala para ele. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos nós para onde vai. Então se não sabemos nós para onde vai, como saberemos o caminho? Jesus diz para Tomé: Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ele vai enfatizar mais à frente, ele vai dizer: ninguém vai ao Pai. Você não vai chegar a ver Deus se não for por mim, se não for por intermédio de mim, do meu sangue que vai ser derramado naquela cruz. Entenda que isso está sendo falado antes da Páscoa. Isso está sendo falado antes dele ser morto, crucificado, antes dele ser crucificado. O caminho, a gente tem que entender
entender que Jesus ele é o único caminho para a salvação. Ele é o único caminho que vai nos levar a Deus, que vai nos levar àquela promessa de vida eterna, que vai nos levar a grandes moradas, assim como ele vai falando, onde ele fala que para nós não turbarmos o nosso coração, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e só existe um caminho para chegar a essas moradas. Não existe outro caminho. Muito se fala pelo mundo que todos os caminhos levam a Deus, mas eu vim aqui hoje te dizer que isso é uma mentira, porque caminho só existe um: Cristo, o sangue que foi derramado naquela cruz. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho que leve a Deus. Não existe outra palavra que leve a Deus. Não existe outra palavra de salvação. Não existe outra palavra que edifique a sua vida. Não existe. Nós podemos entender, se nós formos voltar mais atrás no livro de João, o capítulo 1 de João, ele diz que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo, ele estava com Deus. E o Verbo era o próprio Deus. E o Verbo se encarnou e habitou entre nós. O Verbo encarnado é Cristo. É a palavra viva e eficaz. É a palavra que confronta. É a palavra que, assim como uma espada de dois gumes, ela penetra entre o espírito e a alma e te traz mudança. Essa é a palavra viva e eficaz. Esse é o caminho para a salvação. Não existe outro. Muito se é falado que existe um caminho, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões. Mentira. Só existe um caminho. O caminho de Cristo. Só existe um caminho. A Deus. Seguir a Deus. Cumprir os seus mandamentos. Pelo menos tentar. Porque, entenda bem, eu estava vendo um dia desse uma pregação do Hernandes de Alores. E ele falou que é através da graça que a gente é salvo. E a gente pensa em algo. Ele colocou uma analogia muito inteligente. E aquilo ficou na minha mente. Pense em algo. Se a gente pega uma grande panela, a gente não vai conseguir cumprir todos os mandamentos. Isso é impossível. Porque nós somos humanos, nós somos falhos. Se a gente pega uma grande panela e decide fazer um grande omelete, vou fazer um grande omelete aqui para essa igreja, para toda a igreja. Vou fazer um grande omelete para que nós possamos comer. E aí eu peguei, fui lá, 30 dúzias de ovos. E aí eu estou quebrando. Ovo após ovo, né? Ovo após ovo. Quebrei o primeiro na panela, quebrei o segundo, quebrei o terceiro, o quarto, quinto, sexto, décimo e tal, e assim por diante vai. E quando chegou no último ovo, para a panela ficar, para o omelete ficar completo, eu quebrei o ovo descuidadamente e joguei direto, o ovo estava podre. O que vai acontecer com esse omelete? Acabou o omelete. Não tem omelete para a igreja, porque o ovo estava podre. Então, se a gente, ele falou isso a respeito de graça, de salvação. A gente está buscando a cada dia. A gente está num domingo desse, acordou cedo, botou a velha roupa, veio para a igreja escutar a palavra. Mais uma vez, vê esse pregador chorando na sua frente. E aí, você está saindo com a pastora para fazer visita, você está indo, pegando o vídeo, você está indo, fazendo. Mas por um pequeno descuido, você se desviou, você escorregou. O que acontece com a sua vida? Condenação? Talvez sim. Só que a palavra fala que nós temos um Deus que morreu naquela cruz, porque Ele sabia que nós não seríamos perfeitos. Ele sabia que nós não iríamos cumprir com todos os mandamentos, pois somos humanos. Mas Efésios 8, o capítulo, se não me engano, Efésios 2, 8, eu preguei aqui na igreja uma vez sobre isso. Ele diz que pela graça nós somos salvos, por meio da fé que nós temos em Cristo Jesus. E ele fala mais além. Paulo fala que isso não vem de mim, de você, que não é das minhas obras, nem das suas obras. Ele fala que isso é um dom de Deus, para que ninguém venha se vangloriar. Porque nós não podemos fazer nada. E aí Jesus está nos dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade, que Ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai. Você não vai ver Deus se não for por Ele. Você quer ver Deus? Ah, eu quero ver Deus. Entra para dentro da porta. Não, não quero não, vou ver aqui de fora. Não vai. Porque só tem um caminho. Porta estreita. Sabe o que Jesus está falando? Ele é a própria porta estreita. A missionária Séria, domingo passado, ela falou no estudo bíblico sobre o bom pastor dar a vida pelas suas ovelhas.
e muito sábia, foi muito bem usada e muito bem falou. Jesus, ele é a própria porta estreita. E ele fala, e a porta é estreita, mas ele nos dá um conselho: escolha a porta estreita. E ele está nos dizendo hoje que ele é a própria porta estreita. Não dá para ver Deus se não for por ele. Não dá para herdar o reino se não for através de Cristo. Porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Um dia desse, e verdade, igreja, verdade é nós estarmos em constante oração, é o evangelho, é a mudança de vida. Porque se a palavra não te confronta, se a palavra não te ataca, se a palavra não vai de encontro com o que você está fazendo, alguma coisa de errado você está fazendo. Porque o evangelho é boas novas. Nós temos que estar na verdade. Nós temos que estar sendo confrontados constantemente. Nós temos que estar sendo colocado diante da parede e reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pequenos, que nós somos miseráveis, porque nós somos falhos, pecadores, miseráveis. Nós não valemos nada. Quem presta é Deus. Porque eu e você não prestamos. Nós somos fruto caído. Nós somos fruto do pecado original. A nossa carne, ela clama dia após dia para nós fazermos o mal. Paulo vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer é no estalar de dedo. Porque nós somos podres, nós somos pecadores, nós somos miseravelmente pecadores. E evangelho, verdade, é mudança de vida. Essa palavra ela corta para mim. Eu estava estudando ontem, hoje, e isso falou muito ao meu coração, porque um dia desse, lá na minha loja, chegou uma menina para conversar comigo. Já é a terceira ou quarta vez que ela vem conversar comigo, e todo dia, às vezes, ela quer porque quer saber quanto eu estou faturando, quanto eu estou fazendo, o que está fazendo na loja, porque a loja, graças a Deus, Deus está me abençoando naquele lugar, assim como a senhora falou. E toda hora ela vai lá e quer perguntar e quer saber como é que está, porque por anos aquela cantina ficou fechada naquele colégio, muitos anos. Entrava a pessoa, ficava um mês, saía, entrava, saía, ninguém dava certo. Mas agora, graças a Deus, a cantina está começando a caminhar. E não é por mim, porque eu não presto, eu não valho nada. É por Cristo. É porque Ele viu graça na minha vida e prove a Ele para eu colocar naquele lugar. E aí ela veio conversar comigo, e já na primeira, na segunda, na terceira, aí veio querer agora saber quanto eu pago no salgado. Eu dei uma resposta para ela, só que eu não falei ao certo, falei algo por alto. Só que a gente tem que entender que a palavra de crente é sim, sim, não, não. E aí quando eu estava estudando para essa palavra, Deus me trouxe essa memória. Por que você não falou a verdade? Eu falei, Senhor, perdão. Eu estou diante do altar. Eu estou diante do altar, estou com o microfone na mão. E Deus falou comigo, isso me incomodou. Porque Ele falou para mim, eu sou o caminho, filho. Eu sou a verdade. Eu sou vida. E por que você não falou a verdade? E eu falei, Senhor, me perdoa. E a partir de hoje, e Ele falou comigo, a partir de hoje para frente, se alguém te perguntar algo, fala que não é ético tocar nesse assunto. Mas não mente. Não falta com a verdade. Porque, quanto é que você... Não convém falar isso. Mas não falta com a verdade. Isso, eu estou falando para vocês. A palavra ela tem que cortar primeiramente para mim. Eu estava estudando essa palavra e Deus me trouxe isso. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade e vida. E isso mexeu comigo. Eu falei, Senhor, perdoa. Mas obrigado por essa palavra. E obrigado por essa oportunidade de falar, de poder estar trazendo isso para vocês. E o versículo de João, ele vem falando sobre verdade. E é a verdade que liberta. João 8,32 vai falar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É conhecendo essa verdade, não a verdade que nos fala, que estão tentando nos imputar aí fora. É essa verdade. É a verdade de Cristo. É a palavra viva e eficaz. É o verbo que se encarnou e habitou entre nós. É a palavra de Deus. Glória a Deus. É a palavra de Deus.
para a gente poder entender um pouco mais sobre essa verdade, a gente vai chegar num ponto da pregação que ontem eu estava estudando, eu achei aquilo lindo. A palavra não entrava na minha mente. Eu estudando, a palavra não entrava na minha cabeça. Eu parei, sentei na sala com a Juliana, comecei a conversar com ela, a gente foi ver um filme. A gente viu um filme, estamos lá conversando, depois que eu terminei de ver o filme, eu voltei para o quarto. E aí eu peguei e abri a Bíblia. E sabe como se fosse uma janela que se abre? A minha mente fez assim. E a palavra entrou. E eu falei assim, obrigado. E aí Deus me trouxe algo que é tremendo. Eu vou começar do versículo 6, a gente vai ler o 6, do 6 até o 9, a gente vai entender algo muito poderoso. E o 5, e disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos nós para onde vai, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecereis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora conhecereis e tendes visto. Versículo 8. E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos ao Pai, então, mostra-nos ao Pai, é o que nos basta. Filipe pedindo a Senhor, mostra-nos ao Pai, então, pelo menos, já que o Senhor vai, nos mostra ao Pai. E olha o que Jesus fala para Filipe. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido? Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Como diz tu, mostra-nos ao Pai? Aí a gente vai lá no livro de Colossenses, no seu capítulo 1, e olha o que Colossenses fala pra gente. Colossenses 1, do verso 15 ao verso 21. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenham a preeminência. Porque foi, olha esse versículo 19, frisa muito bem isso. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. E que, havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Entende isso? Por isso que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele diz que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. O versículo de Colossenses número 1, versículo 15 está nos dizendo, olha o que o versículo 19 fala, porque foi do agrado do Pai de que toda a plenitude habitasse nele. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Sabe tudo que há de melhor no Criador? Tudo que há de melhor em Deus, Ele tirou como se tivesse tirado dele e colocou no Filho. Porque toda a plenitude habita nele. Tudo que há de bom, toda a bondade de Deus, toda a graça, toda a misericórdia, tudo que Deus há, tudo que Ele é de melhor, porque Deus é bom, Ele coloca no Filho. Toda a plenitude que existe na face da terra está em Cristo Jesus. E é por isso que Ele deixa claro para mim e para você que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai ver a Deus se não for por Cristo. Ninguém vai chegar no reino dos céus se não for através daquele sangue que escorreu naquela cruz. Porque Ele pagou um grande preço que você não pode pagar. Não se engane, tentando achar que você pode, porque você não pode. Você é miserável. Ele pagou esse preço. E só por esse preço ter sido pago que você vai ver Deus. Por Ele. Por aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Vamos entender algo sobre vida. Nós devemos nos apegar na promessa de Cristo que Ele fez para nossas vidas. E nós devemos seguir firme na caminhada.
que não é fácil. Não é. Não pensa que é fácil seguir a Cristo. Como falam por aí, seguir a Cristo é fácil. Não é. É difícil. Tem luta, tem prova, tem levante, tem angústia, tem choro, tem ranger de dente. E nessa terra vai haver isso. Jesus, ele não me enganou e não te enganou. Ele fala no livro de Mateus. Ele fala no livro de Mateus, se não me engano, Mateus... Me fugiu a memória, mas o versículo vai falar que no mundo nós teremos aflições, porém tem de bom ânimo, porque ele já veio e já venceu o mundo. Ele fala assim: eu vim e venci. Então, tem de bom ânimo. Ele não nos enganou. Não é fácil seguir a Cristo. Não é fácil fazer a obra. Não é fácil fazer o que essa mulher faz. Não é fácil fazer o que essas mulheres de oração fazem. Entrar na casa dos outros, fazer visita, expulsar demônio, orar pela vida das pessoas. Não é fácil. Não é fácil. É difícil. Mas nós temos que crer nas promessas. Porque naquele grande dia, a casa de meu pai há muitas moradas. Eu estou indo preparar para vós. E vai chegar um dia que eu virei buscar a minha noiva. É nisso que a gente tem que se apegar, igreja. É difícil, é árduo, tem luta, tem, mas tem vitória. E a vitória é no final. Não pense que ela é boa. Você pode colher algo bom? Pode. Seu Deus é maravilhoso. Mas é no final que você vai ter vitória. É naquele grande dia você escutar: vende a mim, bendito de meu Pai. Ao invés de escutar: apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Essa é a sua vitória. Esse é o seu galardão. Vem a mim, bendito de meu Pai. Glória, glória, glória a Deus. Porque a porta, ela é estreita. Ela é estreita e ela não teve reforma. Ela é árdua, ela é dolorosa, mas tem vitória. Quando você cruza ela, tem vitória. Ruas de ouro. O que o ouvido não ouviu, o que os olhos não foi capaz de ver, é o que Deus tem preparado para mim e para você naquele grande dia. Vida eterna. Vida eterna, porque Ele é o caminho e nós passamos por Ele. Ele é a verdade que nós temos que continuar na verdade, buscando Evangelho, mudança de vida, boas novas. Mas Ele é vida, e Ele é vida eterna. E Ele fala que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Para a gente entender algo sobre vida, eu queria deixar uma parábola que os dias desse eu vi na internet e eu escutei também na Rádio Melodia quando dois pastores conversavam. Eles estavam conversando justamente a respeito desse tema: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquilo ali eu gostei bastante, muito inteligente. Se eu não me engano foi o pastor Eliel do Carmo que falou, que ele fala que quando Deus decidiu criar a árvore, as plantas, Ele falou a terra. Quando Deus decidiu criar os peixes, Ele falou ao mar. Quando Deus decidiu criar o homem, Ele fala a si mesmo. Ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí, para a gente poder entender isso, a gente tem que entender que o nosso habitat natural é Cristo. A nossa natureza é Cristo. Nós estamos nesse mundo, sim, mas não fazemos parte dele. Nós somos de lá. Eu sou de lá, você é de lá? Eu sou de lá. Então fala assim: eu sou de lá. Eu sou de lá. Eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Eu sou de lá. A nossa natureza é Cristo. Vamos entender algo. Porque se você tirar a árvore do solo por um breve momento, ela vai viver, mas vai passar um tempo e ela morre. Se você tira um peixe da água por um momento, ele vive, mas vai se passar um tempo e ele morre. E se você tira o ser humano de Deus, você por um breve momento vive, mas vai se passar um tempo que você morre. Porque você não é daqui, você é de lá. A sua natureza pertence ao Criador.
Olha o que Deus fala em Gênesis 1, quando Ele decide criar o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a gente tem que entender que nós somos um ser triuno. Nós temos corpo, alma e espírito. Esse corpo que não presta para nada, só presta para te levar para o abismo. Quando você partir dessa para melhor, eu digo isso, é dessa para melhor. Vai descer ao pó da terra, que é de onde ele veio. A sua alma, para onde ela vai? Ou ela vai para Cristo, ou ela vai descer para o inferno. E o seu espírito é inevitável. Ele vai voltar para Deus, que foi quem nos deu. Porque quando Ele nos criou, Ele soprou fôlego de vida. O Espírito Santo em nossas narinas. O nosso espírito vai voltar para Deus. Por isso que Ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, nós voltaremos para lá. Eu creio, eu estou buscando porque eu quero voltar para lá. E para a gente entender algo, a terra sem a árvore, ela vai continuar sendo terra. Assim como o mar, o lago, a água sem peixe, vai continuar sendo mar, ar, lago, vai continuar. E Deus sem você, Ele vai continuar sendo Deus. Agora a pergunta que eu deixo para você hoje: e você sem Deus? Meu Deus. Quem é você sem Deus? O que você pode fazer sem Deus? A própria palavra nos diz: sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Por isso que Jesus ele vai nos dizer Jesus isso. é forte. Por isso ele vai nos dizer essa mensagem. Glória a Deus. Eu sou o caminho, igreja. Eu sou a única verdade. E eu sou vida. Porque em Deus, a vida. Em Cristo, a vida. Enraizado em Cristo, na videira verdadeira, a vida. Aí dentro, aí fora, tem morte. Mas aqui dentro, tem vida. Aqui dentro, há vida. E aonde há vida, há esperança. Cristo, Ele é a nossa vida. Ele é a nossa esperança. Por isso que Ele fala: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Vamos ler de novo esse versículo de Colossenses, número 15. Vamos ler todos juntos, igreja. A gente tem que gravar isso na tábua do nosso coração. Isso é tremendo, igreja. O que Deus fala pra gente nesse versículo é tremendo. Toda a plenitude habita nele. Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é à toa. É porque tudo foi criado por Ele, tudo foi criado para Ele, tudo foi por Ele, para Ele. Tudo subsiste após Ele. Não existia nada antes de Deus. Tudo veio após Ele. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o início, o fim. Tudo foi para Ele e por Ele. Vamos ler o versículo de Colossenses, versículo 15. Do 15 ao 21. Vamos ler junto, para que a gente possa guardar isso na nossa memória. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado para ele, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. A vós também, que no outro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas palavras das obras, pelas vossas obras, que são mais, porque somos mais. Agora, contudo, vos reconcilio comigo mesmo. Esse é o Deus que você serve. Tudo
do seu Pai. Olha o que Deus fala, igreja. Que toda a plenitude habitasse nele. É tudo, sabe o que é plenitude? É algo que não tem falta de nada. É pleno, é tudo, é abrangente, é imensurável. Tudo que existe nesse mundo habita em Cristo Jesus, nosso Senhor, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Assim eu agradeço a minha oportunidade.